Fala galera, beleza? Esse é o primeiro vídeo aqui de uma série que eu queria fazer assim, de vídeos pra quem tá começando ou tem interesse em começar a jogar Total War Warhammer. Recentemente o modo dos Impérios Imortais saiu do beta, eu sei que tem um fluxo grande assim, de jogadores novos e muita gente também que sabe que o jogo existe, conhece o jogo, mas se sente um pouco intimidado pela quantidade de coisa, de informação que às vezes ele parece ter. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui para dar uma introdução. Assim, eu peguei aqui uma campanha do Tyrion, começando com os Elfos Nobres. É a campanha mais vanilla possível que se tem, no sentido de que não tem muito mistério nela. Os Elfos Nobres no geral não tem muito mistério em como jogar com eles, são bem simples assim, tranquilos. Essa aqui é a região que a gente começa. A campanha começa aqui em Lothern. Aí você começa já em controle de Lothern. Se a gente clica na cidade, a gente abre o painel da província, né? O nome da província é Ieten, e ela é composta dessas 4 cidades: Lothern, Angariel e a Torre de Lyceia. E o Altar de Assura, que a gente ainda vai capturar aqui nesse turno. Comum a todas as facções do jogo, você tem esse painel aqui na direita, que controla assim, os seus turnos e as suas ações. Então vamos começar por aqui. Esse painel central são as notificações do que você tem a fazer em seguida. Essas notificações vão sempre seguir uma ordem para você não esquecer de fazer nada, você não passar o turno sem deixar de fazer algo. Você pode skipar uma notificação caso você já viu o que precisa ser feito, vou pular para a próxima notificação e no final de tudo encerrar o turno. Aqui embaixo você tem seus objetivos. Vamos abrir aqui missões. A gente não tem nenhuma missão ativa no momento. E a gente tem nossas condições de vitória. A gente tem condições de campanha, vitória de campanha curta, vitória de campanha longa e vitória de dominação, que geralmente é conquistar o mapa inteiro. Então, aqui são seus objetivos para cumprir a vitória curta, objetivos para cumprir a vitória longa. Aqui a gente tem um painel de diplomacia, em que a gente pode interagir com as outras facções da inteligência artificial. Parece mais complicado do que realmente é. Na verdade, a diplomacia do Warhammer ela é até limitada, eu diria. Tem poucas opções assim do que fazer, mas tem algumas coisas que é interessante a gente falar depois. Logo em seguida a gente tem tecnologia, que aí abre essa aba das nossas pesquisas. E também a aba de tecnologia vai variar de facção para facção. Você tem aqui, eu já fiz uma pesquisa que foi o Avanços Militares 1, que reduz o custo de recrutamento de todas as unidades que eu vou recrutar em 4%. E vocês podem ver pelas setas aqui, ela me permite pesquisar essas outras coisas. E essas setas indicam o que é um pré-requisito para outra tecnologia. Por exemplo, eu não posso pesquisar cartuchos de munição sem antes ter pesquisado proeza em arquearia. Essa é a aba de pesquisa. Se você passar o mouse por cima, você vê o que é que essa pesquisa rende. A velocidade 5% para unidades Grande Águia e Leões de Guerra, bônus de investida mais 10 para Grande Águia e Leões de Guerra. E ele também mostra a imagem dessas unidades para facilitar a vida de vocês, para quem é mais visual como eu e às vezes não se apega a nomes. Aí em seguida a gente tem abas que vão ser únicas para cada facção, vão variar dependendo do que você está jogando. Talvez não tenha todas essas, talvez tenha mais, vai variar. No caso dos elfos a gente tem a mecânica de intriga na corte, que a gente pode gastar influência, que a gente no momento tem 0. A gente consegue influência através de eventos, através de batalhas, e a gente pode gastar essa influência para melhorar ou piorar relações entre a gente e outras facções do jogo que a gente conheça no momento, que a gente tenha conhecido no mapa, ou entre outra facção em terceiro. A gente pode manipular as facções da inteligência artificial também. Ritos é uma mecânica inerente às facções do Warhammer 2, em que eles têm acesso a 4 coisas que
tem um tempo de reativação, né, um tempo de cooldown e um tempo de duração. Você paga uma quantia de dinheiro para ter acesso a esse efeito durante esse período de tempo. E para ativar de novo, você tem que esperar essa quantidade de tempo. No caso aqui, Invocação de Isha, ela dura 10 turnos. Eu pago 2.000 de dinheiro, de gold, né, de ouro. Meus exércitos ficam imunes a desgaste. Eu vou ter uma taxa de reposição de baixas de mais 8%, além do que eu já tenho. E menos 10 de corrupção em todas as províncias que eu controlo. Depois de passar esse efeito, eu tenho que esperar 40 turnos para ativar isso aqui novamente. Para cada cidade, a gente também tem nossa aba aqui na esquerda, que dá nossos status da cidade, do povoado, né? Da província. Aqui a gente pode ver o crescimento populacional da nossa província. Quantos turnos vai levar para a gente ter um excedente populacional? Para que a gente precisa desse excedente populacional? Se eu quiser melhorar o meu prédio principal de cada povoado, eu preciso não só do custo em dinheiro para melhorar ele, um período de turnos para ele ser construído, eu também tenho que ter um excedente populacional para poder construir isso. No caso, a gente tem 1 de excedente. Em 7 turnos a gente teria 2, dado o nosso crescimento atual. Eu posso ir aqui, paguei os 2.500 e agora o meu excedente populacional foi para 0. E daqui 2 turnos eu vou ter um excedente populacional de 1. E é assim que você melhora os seus prédios principais. Além disso, a gente tem a nossa renda da província. Esse é quanto dinheiro a gente está ganhando por turno, dado as nossas construções na província. Se você passa o mouse por cima, ele informa com mais detalhes que povoado gera quanto. Eu posso desativar isso aqui para não receber dinheiro por turno dessa província. E isso faz com que meu controle populacional suba um pouco. Se eu ativar aqui de novo, ele diminuiu, ele vai diminuir em -1 no próximo turno. Se eu não cobrar dinheiro da minha população, meu controle populacional sobe em 3 no próximo turno. Controle populacional é um sistema que lida com a sua ordem pública, que vai dizer se ocorrem ou não rebeliões. Quando o controle populacional chega a -100, você tem uma rebelião. Que isso, um exército novo spawna, né, surge na cidade. No caso aqui, se eu estiver controlando a província, vai ser na minha capital. Se eu controlar só um povoado dentro da província, vai ser nesse meu povoado. Aí surge um exército que, com o passar dos turnos, ele vai crescer até ele encher e tentar tomar controle da cidade de volta. Isso é uma facção nova, não faz parte de nenhuma das outras facções do jogo, vai ser uma facção completamente nova. Algumas facções se beneficiam disso. Às vezes você quer propositalmente criar rebeliões para ganhar XP, lutar assim, uma luta que é relativamente fácil. Não é o fim do mundo ter uma rebelião, muito pelo contrário, às vezes é bom pra você. Você vai lutar uma batalha fácil, que você vai ganhar dinheiro, vai ganhar XP, e quando você derrota esse exército rebelde, você ganha um bônus de mais 20 pro seu controle, pra sua ordem pública. Conforme nosso controle desce, a gente vai tendo prejuízos, né? No momento nosso controle está bem baixo, ele está de entre -75 e 100, então a gente tem todos esses debuffs, né? Esses prejuízos aí. Mas para compensar, a gente tem mais 8 de controle para tentar estabilizar isso aqui. No momento a gente está com 8 de controle devido às construções, mais 8 por conta de onde a gente está no controle, né? Esse segundo 8 aí. Instabilidade da província, -1 por turno. A gente não controla todos os povoados, então a gente está com esse debuff. Nível de dificuldade -4. Eu jogo no muito difícil na campanha, então a gente tem essa penalidade. É um pouco de dificuldade artificial que o jogo impõe. E conforme o controle sobe, a gente vai ganhar muitos mais benefícios. Aumenta a nossa linha de visão, a gente tem mais crescimento, construir os prédios é mais barato, recrutar exércitos é mais barato, a gente ganha mais dinheiro e a gente pode recrutar mais unidades também. No momento a gente está com -82, que é indicado
Você também pode ver aqui, né? Quando você passa o mouse por cima da cidade. A gente tem no momento... O tiro gritou no meio da coisa. Menos 82 de controle. E no próximo turno a gente vai receber mais 3. Nossa guarnição é o exército que vai, por default, né, por padrão, defender essa cidade caso ela seja atacada e a gente não tenha ninguém aqui defendendo ela. Quando você clica aqui na aba da província, você tem acesso a informações da guarnição. Você pode ver apertando o botão 2 também. Isso é o exército de cada povoado que vai estar defendendo ela caso ela seja atacada. Se você entra com um exército na cidade, você vai lutar uma batalha próximo, né, a esse círculo vermelho da cidade. Esse exército da guarnição vai entrar em batalha junto com você para auxiliar. Vamos olhar cada um individualmente. Então, Torre de Lyceum bem padrão, assim, não tem nada demais nela. Vou até abrir aqui. Janela de construções te dá um painel mais detalhado. Aqui a gente pode ver tudo que a gente pode construir nesse povoado. Essas construções são divididas em recrutamento básico. São as construções que você usa para recrutar unidades para o seu exército. E recrutamento avançado. Como Torre de Lyceum é um povoado menor, a gente só vai até o Tier 3. E a gente só pode construir até essa linha aqui. A gente tem a aba de defesa também, que vai melhorar a guarnição da cidade respectiva. Guarnição, né, como a gente vê aqui, torre de vigia e guarnição real. Adiciona defesas ao povoado, adiciona também habilidades durante a batalha que você pode ativar. E a gente tem túneis da cidade. Isso aqui é para você diminuir as chances de pestes se espalharem. Se você estiver enfrentando facções como os Skaven, Nurgle, os Homens-Fera também. E talvez você queira isso para evitar que uma doença se espalhe pela sua cidade. A doença vai aplicar penalidades, né? Isso também aumenta o controle e diminui a corrupção. E a chance de descobrir Subterrópolis e Skaven mais 10. Isso é uma mecânica dos Skaven que eles podem construir cidades dentro da sua cidade, no subterrâneo, né? Então, esse prédio aqui da tocha é basicamente para evitar pestes e descobrir Skaven. E também temos infraestrutura. Isso aqui é o tipo de prédio que você vai estar mais construindo, porque são os prédios que vão lhe conceder crescimento populacional e renda, na maioria das vezes. Aqui a gente tem uma praça em Torre de Lyceum que nos gera 60 de renda bruta. E, bom, devido à questão do controle populacional, eu estou com uma penalidade de 6%, então estou gerando 56 no fim das contas. A praça também gera mais 2 de controle. Eu também poderia construir um artífice élfico, um prédio de indústria. Ele me gera 100 de renda, com as penalidades do controle, menos 15%, então ele geraria 85%, mas ele também geraria produção de artigos élficos, que é um bem de troca. Se eu inicializar na diplomacia rotas de comércio com outras facções, esses artigos vão entrar nessa cotação, eu vou estar exportando eles, vou ganhar dinheiro em cima disso. Herdade, residência élfica, gera mais 18 de crescimento e melhora a taxa de reposição de baixas dos meus exércitos nessa região. Então esses são os 3 prédios básicos de infraestrutura. A gente tem também esses outros 2 aqui. Primeiro sendo os Jardins Élficos, que é um prédio de aristocracia. Ele me permite recrutar um tipo de herói que é o nobre, né? O herói, ele é uma unidade militar que eu posso usar ele no exército, posso usar ele no mapa de campanha. No mapa de campanha ele vai ter efeitos, assim, ele vai ter ações que ele pode realizar. Ele pode atacar um povoado inimigo de outra facção para gerar 3 de influência por 5 turnos. Ele pode assassinar outros heróis no mapa de campanha. Ele pode atacar exércitos inimigos e causar danos às unidades deles. Além disso, eu posso também manter ele, digamos, no meu território e melhorar o comércio. Ele aumenta recursos comercializáveis em 20%, aumenta a quantidade no caso. Quanto mais eu for aumentando essa skill dele, mais produtos ele vai gerar. E ele também, quando anexado a um exército, ele vai melhorar minha reposição de tropas em 8%, e isso vai melhorando conforme eu vou upando essa skill também.
E esse prédio também, além de desbloquear o acesso a esse herói, ele aumenta a renda gerada por construções de entretenimento em 10% na província local. Ou seja, o prédio de entretenimento, a praça, que eu vou também melhorar ela até 5 ou 3, dependendo da minha cidade. Digamos que eu upei ela por 3, ela está me gerando 120 de dinheiro, de ouro. Ele vai aumentar isso em 10%, então esses 120 vão virar 132. Sendo que isso vai se aplicar à província, então não só ao meu passeio, né, ao meu prédio de entretenimento em Torre de Lycéia, mas todos os prédios de entretenimento que eu tiver construído nessa província. Então, vale muito a pena. Quanto mais prédios de entretenimento você tem na província, mais isso aqui vai valer a pena. Eu também tenho a Embaixada Élfica, que desbloqueia algumas pesquisas na aba de pesquisa, gera influência por turno, melhora as chances de heróis e diminui as chances de ações, né, de heróis inimigos. Aumenta minha renda a partir de tarifas, né, de comércio, e minha renda de portos. Minha renda de portos. A gente viu Torre de Lycéia, a gente vem aqui para Angariel, aí você vê que mudou isso aqui. Aqui a gente tem acesso a um prédio de recurso, produção de vinhos. Aqui a gente pode construir um pomar, ele vai gerar pra gente barris de vinho, que vão melhorar as nossas taxas de comércio, e o controle populacional, o controle da ordem pública. No Tier 3 ele também desbloqueia uma pesquisa tecnológica. E a gente também tem um porto em Angariel. O porto gera crescimento populacional e renda, e ele também fornece mais unidades para a guarnição, no caso dos elfos. Ele também permite, no caso dos elfos, recrutar guarda-marinha de Lothern. Então, elfos se beneficiam muito de comércio e portos. Eles são uma facção focada nisso, né, no comércio e na atividade marítima. Isso se traduz aqui dessa forma. Agora, se eu for para Lothern, que é a minha capital, aqui a gente tem acesso a bastante mais coisa. Infraestrutura a mesma coisa, defesa a mesma coisa, construções militares avançadas. Eu já tenho acesso ao Tier 4 e 5, né? Então, aqui na minha forja, além da artilharia e das carruagens, eu vou poder recrutar carruagens melhores, né? No caso aqui, carruagens puxadas por leões. Eu tenho meu prédio, meus arquivos, né, que permite recrutar magos. No Tier 4 vai me permitir recrutar mestres de feitiços de Roeth e mestres espadachins de Roeth, além de desbloquear pesquisa, avanços militares 3, depois avanços militares 4. A gente tem a construção de veneração, né, esse é o prédio religioso dos elfos. No Tier 3 ele desbloqueia uma pesquisa e reduz corrupção na província, né? É o prédio de devoção deles, religioso, então ele elimina a corrupção na região. No Tier 4 permite recrutar Fênix. O prédio dos dragões, né, a morada dos dragões, bendito, me permite recrutar dragões sem mistério. Tier 5 dele desbloquear avanços militares, melhora também o nível dos senhores que eu recruto, né? Esses são os líderes do exército. Então, com nível do senhor recrutado mais 1, quando eu recrutar um líder novo para o meu exército, em vez de vir no nível 1, ele vem no nível 2. O porto, na aba onde tem o porto, Lothern tem um porto diferenciado. O porto de Lothern, no caso os estreitos de Lothern, tem mais efeitos do que um porto normal. No caso, ele gera mais crescimento, ele aumenta a produção de recursos comercializáveis em toda a facção. Isso não é na região nem na província, isso é em todo o território que eu controlar no jogo. Lothern é a capital dos elfos. Ele tem acesso então a um marco específico. Você vai ver cidades que tem esse símbolo de um obelisco amarelo ao lado delas, que indica que nessa cidade você tem a possibilidade de erguer um marco nela. Marcos são prédios especiais, construções especiais, que lhe dão benefícios únicos. No caso aqui, no Tier 5 eu vou poder construir a Corte do Rei Fênix, que reduz em 10% o custo de influências para ações de entrega na corte, essa é a mecânica lá que a gente viu, diplomacia. Gera 10 de controle para a ordem pública, aumenta em 2 o nível do senhor recrutado em toda a facção, então mais 2 para todo líder de exército que eu for recrutar para os meus exércitos subsequentes, e aumenta minha capacidade de recrutar
nobres, então eu vou poder recrutar mais um nobre e aumenta o nível dos nobres que eu recruto também em mais 2. E você pode ver isso delimitado no mapa, segurando a barra de espaço, por exemplo. Caso ela está com propriedade, certo? Então, essa região branca é a que eu controlo, você pode ver que está separado como Ietane. Eu posso marcar outras coisas, digamos, se eu quero ver como é que está meu status diplomático com as facções ao meu redor. E aí ele vai mostrar... Eu estou neutro com a maioria das regiões ao meu redor, por isso eles mostram essa coisa branca. Tem aqui a legenda nessa parte. E, enfim, tem várias outras coisas para você checar caso você queira. Eu posso ver a corrupção, se a gente for ver aqui, corrupção de Slaanesh. A gente vê que Crácia e Safri estão bem corrompidas por Slaanesh. E assim vai. Muitas coisas para você ver aqui com calma. Então a gente vai agora resolver essa batalha no automático. A gente vai... Na verdade eu vou escolher ocupar. Pegar o dinheiro. Ali a gente tinha várias opções. A gente tinha também a opção de saquear e não ocupar, ou de liberar, no caso, destruir a cidade. A gente quer ocupar para completar aqui a província. Agora a gente tem controle de tudo aqui. Eu vou consertar, porque, enfim, eu luteei, né, eu saqueei, spoilei, aí preciso consertar esse prédio para ele voltar a funcionar. O vilarejo, no caso, ele tá aqui como danificado. Se você tem um prédio, uma construção, né, digamos, redundante, no caso aqui em Lothern eu tenho essa construção para recrutar arqueiros e guarda-marinha, ela tá redundante com essa que a gente acabou de pegar, o acampamento de milícia no altar de Asuryan. Então o que eu vou fazer aqui é demolir em Lothern. Agora, por que eu vou demolir ela em Lothern e não no altar? Em Lothern eu tenho acesso aos tiers 4 e 5 das construções. E o acampamento de milícia é uma construção que só vai até o tier 3. Então não tem porquê numa capital eu ter isso aqui se eu posso simplesmente manter ele no altar de Asuryan, que ele vai só até o tier 3 de qualquer forma. E agora que a gente tem controle da província inteira, o altar de Asuryan também tem acesso ao marco, né? Agora que a gente controla a província inteira, a gente tem acesso aos decretos, que é essa aba aqui no... Você vê aqui pelo esse símbolo de menos. Esse símbolo de menos aqui indica que nenhum decreto está ativo. Toda vez que você for ativar um decreto, ele só vai ficar ativo no turno seguinte. Os elfos têm acesso aos seguintes decretos. Mais uma vez, os decretos vão mudar de facção em facção. Os elfos têm acesso a purificar a corrupção, vai dar corrupção -5 em toda a província. Convocar cidadãos milicianos, melhora o nível dos recrutas em +1. E capacidade de recrutamento local +1. Então é possível recrutar mais uma unidade por turno quando for recrutar. Restaurar esplendor de outrora, +20 de crescimento, custo de construção -10 para todas as construções que eu for, né, erguer aqui na província. Mais uma vez, no turno seguinte, não nesse. Tributo ao Rei Fênix, renda de tarefas comerciais +4% em toda a facção e +3% na renda por todas as construções. Como não tem nenhum parênteses, é nesta província. Patrulha de saqueadores, alcance de movimento em campanha -10% para exércitos inimigos que começarem o turno nesta região. Ou seja, se um exército inimigo está dentro desse território da província, ele tem 10% a menos de movimento. Ele vai ter uma dificuldade maior em alcançar meus exércitos se eu estiver tentando fugir dele, ou se ele estiver tentando fugir de mim. Chance de sucesso das ações de heróis inimigos -15% na província. Chance de sucesso em emboscada +10%. E chance de interceptar um exército usando o subterrâneo, caminho das feras ou raízes do mundo. Todos esses são maneiras de movimento que algumas facções têm acesso, que permite a eles burlar barreiras geográficas. No caso, anões podem usar o subterrâneo para passar por entre montanhas. Caminho das feras, os homens-fera podem usar isso para interceptar, assim, atravessar florestas e coisas assim do tipo. A última coisa que a gente tem para falar no mapa de campanha é essa questão da corrupção. A gente viu que, por exemplo, alguns decretos, alguns efeitos reduzem
corrupção, né? Tem que verificar a corrupção aqui. Então, corrupção é uma coisa que vai ser boa ou ruim dependendo de com quem você está jogando. Como a gente está jogando aqui com os elfos, não é interessante para eles corrupção. Se a gente for olhar aqui em Safari, a gente tem uma corrupção de Slaanesh no nível até alto. A gente pode perceber isso pelo terreno que está mudando de cor, adquirindo, né, algumas características que não são naturais do terreno dele. Isso é a corrupção demoníaca se manifestando. E isso afeta de maneira negativa as facções que não, né, querem essa corrupção. No caso, causa desgaste em exércitos que não veneram o caos, reduz o controle da ordem pública, diminui a renda, também diminui os outros tipos de corrupção presentes na região. Então a gente tem alguns tipos diferentes de corrupção que podem estar presentes numa província. A gente tem corrupção do caos indiviso, corrupção vampírica, corrupção Skaven, corrupção de Khorne, Nurgle, Slaanesh e Tzeentch. Cada uma dessas corrupções vai beneficiar as suas respectivas facções. As facções de Tzeentch vão se beneficiar dessa corrupção dele respectiva, Slaanesh, Nurgle e Khorne assim por diante. Corrupção vampírica vai beneficiar todas as facções de mortos-vivos. Isso é a Costa Vampírica e os Condes Vampíricos. Corrupção Skaven vai beneficiar os Skaven. Corrupção é espalhada pelos seus respectivos exércitos e facções, com efeitos de heróis e lords. Quando eles ganham batalhas, eles espalham essa corrupção. Quando você ganha batalhas, como se eu estiver jogando de elfos, eu ganhar uma batalha aqui em Porto Elistor, eu vou limpar um pouco dessa corrupção conforme eu ganho, conforme eu ando e ocupo esse espaço. E a última coisa que acho que a gente precisa falar numa campanha é também a questão do clima. Diferentes regiões vão ter diferentes tipos de climas e dependendo da facção que você está jogando, esse clima pode ou não ser adequado à sua facção. E se a gente for olhar aqui nessa parte superior direita, a gente tem o símbolo da nossa facção, o banner deles, que indica, ele abre essa janela que mostra os benefícios que a nossa facção tem. Isso vale para todos os nossos exércitos, que a gente tem mais 10 de relações diplomáticas com os outros elfos, as outras facções de elfos nobres. 50% de tempo reduzido para a construção do Santuário de Khaine, que é uma construção, é um marco específico mais aqui na frente. E menos 1 de duração de recrutamento para unidades de cavalaria e infantaria. No mínimo 1 de turno, né? Quando a gente clica nesse símbolo aqui, a gente vai para essa janela que dá uma visão geral Então, nossos climas adequados são congelado, ilha temperada e savana. Esses outros climas são considerados desagradáveis, então se a gente for ocupar um povoado em algum desses climas, a gente vai ter alguns prejuízos, vai ser mais difícil expandir nesses territórios. E inadequado, essas dificuldades são ainda mais acentuadas. Tipo, aqui a gente teria uma dificuldade assim, que teria mais 30% de custo e tempo de construção para as construções, né, nesses climas. Aqui esse custo vai ser aumentado em 50%, mais ou menos, né? Então é muito difícil expandir para esses territórios. Isso serve para colocar algumas facções em xeque para que você não expanda indiscriminadamente, você se limite a alguns territórios. Aí vale você, por exemplo, fazer alianças militares com facções que queiram normalmente ocupar esses territórios que você não ocuparia. E é isso, gente. Eu espero que tenha sido claro. Eu espero que tenha dado para dar uma clareada, uma simplificada em algumas coisas, em algumas informações. Se vocês gostaram, dá um like aí, segue o canal, se inscreve aí e dá um comentário assim, diz se você gostou, se você discorda de alguma coisa que eu falei. E é isso. Valeu.